Joaquim Barbosa, questões de ordem na ação penal 470, e tem também um agravo, sexto agravo regimental na ação penal 470. Peço pelo agravo regimental. Hein? Peço pelo agravo regimental. Pode Acho que ser. é o primeiro da ordem, né? Pelas questões de ordem, né? Trata-se de agravo regimental interposto pelo réu Delúbio Soares de Castro contra a decisão da minha lavra, que indeferiu o pedido formulado pelo réu no sentido da anulação da oitiva de uma testemunha de defesa. A defesa do réu alega que não teve tempo para tomar ciência da data em que a oitiva na cidade de Uberaba ocorreria, salientando ainda que a audiência se realizou antes do prazo concedido para o juízo de Belo Horizonte, contrariamente a despacho deste relator, que estabeleceu uma ordem para o cumprimento das diligências pelos juízos delegados. Estou distribuindo aos senhores a cópia do despacho e de um calendário que eu elaborei por região para tentar organizar e racionalizar a oitiva dessas testemunhas. O agravante alegou o seguinte, aspas, o agravante responde à ação penal que, embora envolva 40 réus e conte mais de 100 volumes e 173 apensos, tem prosseguido de forma extremamente afobada e absolutamente desproporcional à complexidade do caso. A fim de tornar a tramitação do processo ainda mais veloz, o eminente ministro relator estabeleceu um calendário para que as 480 testemunhas arroladas pela defesa dos acusados em 42 cidades do país fossem ouvidas em prazos sequenciais. Prossegue o agravante. Pois bem, de acordo com o referido calendário, as audiências deveriam ter início na seção judiciária de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, fixando-se para o cumprimento da respectiva carta de ordem o prazo de 80 dias. O destino subsequente, ainda com base no calendário mencionado, era o de Uberaba, sendo que as respectivas audiências deveriam ser designadas para os 3 dias úteis consecutivos ao fim do prazo de 80 dias para cumprimento da carta de ordem pelo juiz de Belo Horizonte. Baseando-se neste calendário e considerando que a carta de ordem foi recebida pelo juiz de Belo Horizonte em 26 de fevereiro, a defesa estava programada para participar da audiência em Uberaba a partir de meados do mês de maio. No último dia 2 de abril, prossegue o agravante. No entanto, antes de esgotado o prazo para cumprimento da carta de ordem expedida para Belo Horizonte, e sem que todas as testemunhas tivessem sido ouvidas lá, os defensores do agravante tomaram conhecimento da decisão do ministro relator, autorizando o juízo de Uberaba a realizar as oitivas a ele delegadas, anteriormente a oitivas das testemunhas faltantes pelo juízo de Belo Horizonte. Diante disso, bem como do célere e inusitado andamento que tem sido dado ao processo, a defesa prontamente entrou em contato na manhã do dia seguinte, 3 de abril, via telefone, com a seção judiciária de Uberaba para saber se já havia sido designada audiência para a oitiva das testemunhas lá residentes, arroladas pelos corréus Anderson Adalto e José Luiz Alves. Para sua surpresa, entretanto, foi informado que algumas testemunhas já tinham sido ouvidas na manhã daquele mesmo dia, 3 de abril, especificamente às 8h30 da manhã, embora o expediente da seção judiciária de Uberaba somente se inicie às 9 horas, sendo que as restantes seriam ouvidas às 14 horas do mesmo dia. Então, logo tomou conhecimento das precipitadas audiências que impossibilitaram o exercício da defesa do agravante, a defesa requereu fossem elas anuladas com a consequente realização de novos atos dos quais pudesse participar. Tal pedido, no entanto, foi indeferido sob o argumento de que, e cito,
Uma vez expedidas as cartas de ordem para a realização de diligências por delegação, cabe às partes acompanhar seu andamento junto aos juízes delegatários competentes. Além disso, consta da decisão agravada que a audiência realizada pelo juiz de Uberaba já estava agendada desde o dia 26 de março, quando foi comunicado ao Supremo Tribunal Federal que as oitivas ocorreriam no dia 2 de abril. Prossegue. Ora, a defesa não pretende questionar se a ela cabe o ônus de acompanhar a carta de ordem, mas ainda que se parta dessa premissa, o fato é que, até um dia antes das oitivas realizadas em Uberaba, vigorava o calendário de audiências publicado no último dia 16 de março, segundo o qual as oitivas das testemunhas arroladas pela defesa lá residentes deveriam ser ouvidas nos 3 dias úteis consecutivos ao fim do prazo de 80 dias para cumprimento da carta de ordem pelo juízo da Quarta Vara de Belo Horizonte. Portanto, prossegue o agravante, pouco importa se as audiências já estavam designadas, já que naquele momento a defesa não tinha como imaginar que aquele juízo ordenado discreparia do calendário estabelecido, antecipando a realização das audiências sem autorização do ministro relator. Prossegue. Este é o relatório. Bem, senhores ministros, foram arroladas pelos réus nestes autos quase 640 testemunhas, residentes em 46 cidades distintas, espalhadas por 20 estados da Federação. Deleguei a realização das oitivas e foram expedidas cartas de ordem para os juízes delegatários. Com o objetivo de organizar de forma célere e racional o cumprimento das diligências pelos juízes delegatários, eu estabeleci um calendário que eu acabo de distribuir, calendário para a tomada das oitivas por subseção judiciária, com base em critério regional, de modo a facilitar os deslocamentos e a presença das partes e dos seus advogados às audiências, bem como para permitir que as diligências fluíssem de maneira expedita e organizada, fixando aos juízes delegatários as diretrizes a serem observadas. Do contrário, o andamento da ação penal se perderia em meio a centenas de oitivas de testemunhas espalhadas por todo o território nacional e levaria alguns anos para se ultimar. Desde o início, as defesas estiveram cientes de que as datas das audiências seriam designadas pelos juízes delegatários e não pelo relator, devendo elas sempre diligenciar junto a esses juízes, caso quisessem participar das oitivas a serem por eles realizadas, como é da jurisprudência desta Corte. O agravante alega que eu concedi ao juiz delegatário de Belo Horizonte o prazo de 80 dias para o cumprimento da diligência e que só ao fim deste prazo é que o juízo de Uberaba passaria a ouvir as testemunhas lá residentes. De fato, em 17 de fevereiro, eu determinei a expedição das cartas de ordem a todos os juízes ordenados, concedendo ao juízo de Belo Horizonte o prazo de 80 dias para cumprimento da diligência, tendo em vista o elevado número de testemunhas residentes naquela cidade, cerca de 150 testemunhas. Contudo, o diligente magistrado da Quarta Vara Federal de Belo Horizonte, Dr. Alexandre Buch, cumpriu a diligência em tempo bem inferior aos 80 dias concedidos, razão pela qual os juízes que deveriam promover as oitivas na sequência passaram a designar desde logo as datas das suas audiências. Nada mais correto, a meu ver, pois não faria qualquer sentido ficar aguardando ociosamente o fim do prazo inicialmente concedido ao juiz de Belo Horizonte, que já cumprira antecipadamente a missão que lhe fora confiada, para poder dar sequência às oitivas das demais testemunhas da defesa. É precisamente contra essa aceleração saudável do procedimento que se insurge o ora agravante.
Com efeito, no dia 26 de março de 2009, o juiz de Uberaba comunicou a esse Supremo Tribunal Federal a designação da audiência para oitiva das testemunhas lá residentes para o dia 2 de abril. Portanto, o juiz de Uberaba comunicou em 26 de março que realizaria a sua audiência no dia 2 de abril. No mesmo dia 26 de março, essa informação foi inserida no andamento eletrônico desta ação penal. Como bem disse na decisão agravada, essa informação teve o seguinte teor, aspas, a audiência realizada pelo juiz de Uberaba já estava agendada desde o dia 26 de março, quando foi comunicado ao Supremo Tribunal Federal que as oitivas ocorreriam no dia 2 de abril. O juiz de Uberaba deveria designar sua audiência para o primeiro dia útil seguinte à data da última oitiva de testemunhas do juiz de Belo Horizonte. Em virtude da louvável rapidez do juiz de Belo Horizonte, que cumpriu a carta de ordem em tempo inferior ao que lhe fora concedido por este relator, a audiência em Uberaba pôde ser, desde logo, designada. Essa foi a minha decisão. Ou seja, ciente, como todos estavam, do cumprimento antecipado da diligência pelo juiz de Belo Horizonte, o juiz de Uberaba, que deveria ouvir as testemunhas na sequência, designou a sua oitiva para o dia 2 de abril, sendo que a defesa teve tempo mais do que suficiente entre os dias 26 de março e o dia 2 de abril para se deslocar de Belo Horizonte para Uberaba e participar das oitivas. É importante relatar, porém, a ocorrência do seguinte incidente. No dia 31 de março, o réu Jacinto Lamas requereu a anulação de uma audiência que havia sido realizada em Belo Horizonte. No mesmo dia, eu deferi o pedido, tendo em vista que a oitiva foi antecipada pelo juiz a pedido da testemunha, impossibilitando a presença da defesa na audiência. Além disso, por ter constatado a omissão do nome de testemunhas na carta de ordem expedida pela Secretaria desta Corte, eu determinei, ainda no despacho do dia 31 de março, que aquele juízo procedesse à oitiva das testemunhas em questão. A reflexão que então me impus foi a seguinte: já era o dia 31 de março, quando o réu Jacinto Lamas alegou a nulidade da audiência realizada em Belo Horizonte. O juiz de Uberaba, por seu turno, já havia designado, dias antes, a audiência para o dia 2 de abril. Concluí que seria impossível o juiz de Belo Horizonte realizar a oitiva das testemunhas restantes no dia seguinte, 1º de abril, até porque as defesas seriam surpreendidas. Como eu já havia salientado nos autos, ao estabelecer a ordem em que ocorreriam as oitivas nas diferentes subseções judiciárias, eu reservei a mim, relator, a solução de eventuais situações imprevistas no cumprimento das cartas de ordem. A nulidade de uma oitiva e a omissão do nome de testemunhas na carta de ordem extraída pela Secretaria desta Corte foi uma situação imprevista, a qual busquei dar a solução que causasse menos ônus ao andamento do processo. Assim, autorizei, mediante despacho, que o juízo de Uberaba realizasse a sua oitiva, independentemente da conclusão das oitivas remanescentes em Belo Horizonte, que ficariam para uma outra oportunidade. Esta autorização foi proferida por despacho do dia 31 de março, mesmo despacho em que eu declarei a nulidade da oitiva de uma testemunha em Belo Horizonte. Ou seja, autorizei com a devida antecedência e com a publicidade necessária a quebra da sequência pontualmente, para evitar atrasos. Neste mesmo dia, 31 de março, o juiz de Uberaba redesignou a sua audiência para o dia 3 de abril, sexta-feira, na parte da manhã, adiando assim por um dia a data originalmente designada. O ofício em questão foi enviado por fax no dia 1º de abril, constando do andamento eletrônico desta ação penal, andamento este que as partes recebem diariamente por meio do serviço de informática deste tribunal. Eis o andamento que constou nessa data.
dia 1º de abril, Juiz Federal da Primeira Vara Subseção Judiciária de Uberaba, 31 de março de 2009, informa a redesignação das audiências para oitiva das testemunhas de defesa aqui residentes para o dia 3 de abril de 2009. A defesa alega que pouco importa se as audiências já estavam designadas, já que naquele momento a defesa não tinha como imaginar que aquele juiz ordenado discreparia do calendário estabelecido, antecipando a realização das audiências sem autorização do ministro relator. Ora, digo eu, se a defesa tinha alguma dúvida quanto à confiabilidade da data da audiência a ser realizada em Uberaba, deveria, desde logo, ter entrado em contato com o juízo delegatário ou até mesmo com o meu gabinete. Porém, simplesmente desconsiderou a data informada pelo magistrado a este tribunal e, por deliberação própria, deixou de comparecer à audiência. Portanto, senhores ministros, recapitulando, o juiz de Uberaba comunicou no dia 26 de março que realizaria as audiências no dia 2 de abril. O ofício enviado pelo juiz de Uberaba constou do andamento eletrônico da estação penal no dia 26 de março, portanto, 6 dias antes. E todas as partes tomaram ciência desta informação, não obstante o fato de que a diligência independe de intimação para esse efeito. No dia 31 de março, para tornar pública esta alteração, tornar mais pública ainda essa alteração na sequência das oitivas, não para fins de intimação, eu autorizei o juiz de Uberaba a realizar a sua audiência anteriormente às novas oitivas que deveriam ser realizadas em Belo Horizonte. O despacho foi publicado no dia 2. Ainda em 31 de março, o juiz de Uberaba redesignou a sua audiência para o dia 3 de abril, sexta-feira, na parte da manhã, dia em que foram realizadas as oitivas, cuja nulidade ora é pleiteada pelo réu Delúbio Soares. Por fim, o juiz de Belo Horizonte realizou as oitivas faltantes no dia 6 de abril. Portanto, ou seja, o despacho em que eu autorizei o juiz de Uberaba a realizar a sua oitiva antes das oitivas remanescentes de Belo Horizonte foi publicado no dia 2 de abril, portanto, 24 horas antes da audiência, cuja nulidade é alegada pelo agravante. Dessa maneira, se a defesa houvesse diligenciado junto ao juiz de Uberaba no dia da publicação do despacho, ou simplesmente consultado o andamento processual por via eletrônica, teria conseguido participar da oitiva das testemunhas arroladas pelos réus Anderson Adalto e José Luiz Alves, que só ocorreria no dia seguinte, como era de todos já sabido. Mesmo assim, não custa repisar o entendimento já sedimentado na Corte, extraído do Código de Processo Penal, de que as partes não têm o direito de serem intimadas pelos juízes delegatários para as audiências a serem por eles realizadas. Assim decidiu essa Corte nesta ação penal. Para finalizar, senhores ministros, e apenas a látere, vale lembrar que, se existisse alguma nulidade na realização da audiência, ela seria apenas relativa. Isso porque foram ouvidas, na ocasião, apenas e tão somente testemunhas arroladas pelos réus Anderson Adalto e José Luiz Alves. Ora, se a participação da defesa de Delúbio Soares na oitiva em questão fosse tão imprescindível, a ponto de gerar uma nulidade absoluta, seria o caso de o réu também tê-las arrolado na sua defesa. Mas não foi o que aconteceu. Eu estou, portanto, por todas essas razões, eu estou negando o provimento ao agravo. Nega provimento ao agravo. Também, Lúcio. Acompanho o relator, excelência. Também. Acompanho o relator. Presidente, apreciar uma questão que é da maior importância, porque envolve o direito de defesa.
Estamos a apreciar uma questão que revela a fixação de um cronograma com períodos certos e com espaços de tempo reservados para audição de testemunhas nas diversas localidades. Trata-se da tramitação de um processo complexo, de um processo que diria de complexidade maior, até mesmo ante a circunstância de se haver mantido no Supremo Tribunal Federal acusações contra pessoas que não detêm a prerrogativa de foro. A situação concreta com a qual nos defrontamos envolve processo de cumulação maior subjetiva, com 40 réus, com mais de 100 volumes e 173 apensos. O relator foi zeloso, presidente, quanto às audiências a serem realizadas. O relator, senhor presidente, prolatou o despacho minucioso quanto à permanência da Carta de Ordem em Belo Horizonte, primeira passagem da Carta de Ordem, a audição das testemunhas e remessa da Carta de Ordem a Uberaba. E quanto a Belo Horizonte, cogitou do prazo de 80 dias para cumprimento da referida Carta de Ordem, ouvindo-se as testemunhas, para posteriormente ter-se a remessa ao juízo de Uberaba. Daí a minuta do agravo apontar que a defesa, e aqui não estamos mais a cogitar sequer, eu sou voto vencido na corte, da necessidade de intimação para a audiência a ser realizada no juízo deprecado. Daí a minuta do agravo apontar que, considerado aquele período de 80 dias de permanência da Carta de Ordem em Belo Horizonte, imaginou que o deslocamento se fizesse para cumprimento dessa Carta de Ordem na outra comarca, na comarca de Uberaba, a partir do recebimento em 26 de fevereiro. Mas houve a precipitação dos fatos com o encurtamento do tempo. E, então, em 2 de abril, antes de esgotado o prazo para cumprimento da Carta de Ordem expedida para Belo Horizonte, os 80 dias, e sem que, segundo a minuta, todas as testemunhas tivessem sido ouvidas lá em Belo Horizonte, os defensores tomaram conhecimento de decisão do relator, autorizando o juízo de Uberaba a realizar as oitivas a ele delegadas anteriormente à oitiva das testemunhas faltantes pelo juízo de Belo Horizonte. Já aqui surgiu uma surpresa, porque foram cientificadas as partes do cronograma inicialmente estabelecido, mas há mais. Diante do fato, tomando conhecimento, isso em 2 de abril, na manhã do dia imediato, e eu vejo que Uberaba acorda muito cedo,
Na manhã do dia imediato, via telefone, houve o contato com a seção judiciária de Uberaba para saber se já havia sido designada a audiência para oitiva das testemunhas lá residentes. Veio a surpresa. Nessa manhã, a defesa foi informada de que algumas testemunhas já teriam sido ouvidas, porque o expediente começara às 8h30, e acredito aqui na pontualidade da comarca de Uberaba. Presidente, não tenho como, presidente, sob pena de olvidar o devido processo legal e estabelecer, sob a minha ótica, a possibilidade de surpresa para as partes e surpresa no processo crime envolvida a liberdade de ir e vir, como placitar essa dinâmica que, no caso, implicou o abandono do cronograma inicial, do qual estavam cientificadas as partes, e implicou até mesmo a oitiva das testemunhas de Uberaba sem o esgotamento da audição, tal como prevista no despacho do relator, antes das testemunhas residentes em Belo Horizonte. Há de punir-se aqueles que tenham claudicado na arte de proceder em sociedade, mas há de punir-se com observância irrestrita às regras instrumentais, viabilizando-se a exaustão o exercício do lídimo direito de defesa. Os advogados do agravante, eu penso que é o único agravante, né? É Delúbio Soares de Castro, não se fizeram porque acreditavam em certa cronologia que ganhou publicidade, não se fizeram presentes à audiência em que testemunha de certo corréu, não importa que a testemunha não fosse do próprio agravante, testemunha foi ouvida. E o que se pede é muito simples, que se ouça a testemunha, mas sem se surpreender as partes quanto à assentada respectiva para essa audição, comparecendo os profissionais, os representantes processuais, para, querendo fazer colocação de perguntas a essas mesma testemunha. Peço vênia, presidente, para ressaltar o que eu já disse nesta sentada. Em direito, um meio justifica o fim e não o fim ao meio. A complexidade do processo não pode levar ao atropelo, ao encurtamento ou ao desprezo a formalidades legais que são essenciais à valia do próprio ato, à formação do processo como um grande todo e o aparelhamento, portanto, para a prolação da sentença. Provejo o agravo com a vênia do relator, daqueles que o acompanharam. Gostaria de esclarecer mais uma vez que não houve surpresa. A mudança no calendário, em primeiro lugar, foi determinada pelo fato de que o juiz, muito bem, rapidamente, eu havia concedido a ele um prazo de 80 dias, ele cumpriu em 4 semanas. Então, eu entendi que não havia sentido em aguardar esses 80 dias para só então autorizar os juízes da sequência, que seria o de Uberaba, a proceder às oitivas. Então, houve essa antecipação, ela foi publicada
no andamento eletrônico da ação penal no dia 26 de março, comunicando que a audiência se realizaria no dia 2. E, na verdade, ela se realizou no dia 3. Portanto, não houve surpresa alguma. Senhor presidente, eu tenderia a acompanhar o voto do eminente ministro Marco Aurélio, porque a divulgação do calendário, com a sequência cronológica nele referida, gerou uma expectativa de estrito respeito àquela ordem ali estabelecida. No entanto, o eminente ministro relator esclarece que não houve surpresa pelo fato de que, com relativa antecedência, divulgou-se a designação ou a redesignação da data pelo juízo ordenado da inquirição daquela determinada testemunha. Assim, senhor presidente, tendo havido publicidade, não tendo ocorrido surpresa, eu entendo que se impõe, com toda a vênia, o improvimento desse recurso de agravo. Eu proclamo o resultado, negar o provimento ao agravo contra o voto do ministro Marco Aurélio. Joaquim Barbosa, questão de ordem. Ação penal 470, Presidente de Minas Gerais, doutor ministro Helios Grau, doutor Ministério Público, os réus são os mesmos. Com a palavra. Trago esta quarta questão de ordem relativa às petições produzidas por Emerson Palmieri, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Marcos Valério Fernandes de Souza, José Disseu de Oliveira e Silva, José Mohamed Janeine, Cátia Rabelo e José Roberto Salgado, Zilmar Fernandes da Silveira e Cristiano de Melo Paz. Petições por meio das quais os denunciados acima manifestaram-se sobre a expedição de cartas rogatórias para a oitiva de suas testemunhas residentes no exterior. Antes disso, no despacho de folhas 19.759, eu determinei às defesas que, no prazo de 5 dias, informassem se insistiam ou não na oitiva das testemunhas que moram no exterior, devendo, em caso positivo, demonstrar a sua imprescindibilidade, assim como, aspas, esclarecer qual o conhecimento que elas têm dos fatos e a colaboração que poderão prestar para a instrução da presente ação penal. No mesmo despacho, eu também instei os acusados a se manifestarem sobre eventual opção pela oitiva de testemunhas por via menos onerosa do que a carta rogatória, como, por exemplo, a opção pela sua oitiva no Brasil através do pagamento de passagens de ida e volta para essas testemunhas. Porque, em razão do custo estimado pela Secretaria desta Corte, o custo em que montaria a elaboração dessas cartas rogatórias. Se orçariam em alguns milhões de reais. Em resposta, Emerson Palmieri insistiu na inquirição da testemunha Miguel Horta, que também foi arrolada por Roberto Jefferson, Marcos Valério e José Disseu. Segundo a defesa, tal testemunha é imprescindível porque a peça inaugural pretende demonstrar a participação de Emerson diante de um vínculo com Marcos Valério, fecha aspas. Vínculo este que estaria evidente na reunião com a testemunha na sede da Portugal Telecom. Assim,
aspas, a forma como essa reunião teria se desenrolado é fundamental para demonstrar a inocência do réu. A testemunha conhece os fatos, pois a audiência com o mesmo, realizada sem a presença do réu, foi a razão da viagem a Portugal. Daí porque o seu depoimento, esclarecendo o que aconteceu naquela reunião, é imprescindível. Emerson Palmieri acrescentou ainda que a disponibilização de passagem aérea para a testemunha não será suficiente para que esta se desloque do seu país com destino ao Brasil para prestar depoimento. Ao final, pediu a reconsideração do despacho quanto ao valor, adiantamento e pagamento das custas da expedição das rogatórias. Caso negada a reconsideração pleiteada, pediu desde logo que tal pleito fosse recebido como agravo regimental. Roberto Jefferson, por sua vez, também insistiu na inquirição da testemunha Miguel Horta. Sustentou que o depoimento dessa testemunha é imprescindível porque ela foi citada diversas vezes pela acusação e outros corréus, em razão de tal testemunha ter sido, aspas, contactada para aviar recursos de modo a que o Partido dos Trabalhadores integralizasse sua doação eleitoral pactuada com o Partido Trabalhista Brasileiro. Como essa tese vem sendo negada por corréus, como José Disseu e Marcos Valério, não há outro meio de demonstrá-la. Finalizando, requereu a reconsideração do despacho quanto ao custeio e adiantamento das custas inicialmente apresentadas para a expedição das cartas rogatórias. Caso negada, também pediu que se recebesse como agravo. Marcos Valério, assim como os dois réus já citados, insistiu na inquirição de Miguel Horta, Antônio Luiz Guerra Nunes Mexia e Ricardo Salgado Espírito Santo. Segundo ele, segundo a defesa desses réus, a oitiva dessas três testemunhas seria imprescindível porque a denúncia, aspas, para fundamentar a acusação relativa à suposta prática da corrupção envolvendo o PTB, aludiu a uma viagem de Marcos Valério a Portugal, na companhia de Emerson Palmieri, tesoureiro do PTB, chegando a afirmar na denúncia que, em Portugal, Marcos Valério se apresentava como Marcos Valério do PT do Brasil. Prossegue. Há divergências entre as declarações prestadas por Marcos Valério e Emerson Palmieri em relação à citada viagem a Portugal, onde Marcos Valério esteve na sede da operadora de telefonia Portugal Telecom, que é uma empresa do grupo do Banco Espírito Santo, instituição bancária portuguesa. Dessa forma, tais testemunhas, ainda de acordo com a defesa, poderão demonstrar que a versão contida na denúncia não é verdadeira, prova esta que não tem como ser produzida por outra forma, pois somente as pessoas que participaram das reuniões poderão informar os seus objetivos. Na sequência, Marcos Valério disse que, deferida a oitiva das testemunhas, colocaria à disposição da Secretaria desta Corte cópias das peças que reputa necessárias à instrução da rogatória, aspas, bem como um DVD-R com a cópia eletrônica dos autos, nos termos da digitalização disponibilizada no site do Supremo Tribunal Federal, fecha aspas. Na sequência, afirmou que o artigo 222-A do CPP é inconstitucional e pediu para que, aspas, quaisquer despesas destinadas à produção de provas sejam feitas mediante liberação de recursos bloqueados através da ação cautelar número 1011. José Disseu, na petição de folhas tais, insistiu também na inquirição de Miguel Horta e de Antônio Luiz Guerra Nunes Mexia. Na sua ótica, a oitiva dessas testemunhas é imprescindível porque a denúncia no tópico de formação de quadrilha menciona a viagem realizada pelo corréu Marcos Valério para Portugal, o que teria participado de reuniões nas quais teria demonstrado o seu suposto vínculo criminoso com o requerente. Aliado a isso, aspas, consta dos autos que estas reuniões envolveram as testemunhas Antônio Mexia e Miguel Horta e Costa. Nesse contexto, tais testemunhas, segundo a defesa, poderão esclarecer detalhadamente todas as circunstâncias das reuniões ocorridas durante a viagem internacional citada na denúncia. José Disseu frisou ainda que o seu grau de relacionamento com as testemunhas não permite a sua apresentação
para inquirição no Brasil. José Janene também insistiu na inquirição de Najib Hargil, cuja oitiva seria imprescindível porque o denunciado realizou operações financeiras com a testemunha arrolada que possui pertinência ao presente processo. Disse ainda que a mencionada testemunha presenciou fatos que dizem respeito à presente ação penal e que somente ela pode relatar, sendo a sua oitiva importante para o esclarecimento de vários pontos controvertidos. Pediu também a declaração de inconstitucionalidade do artigo 222-A do CPP. Cátia Rabelo e José Roberto Salgado insistiram na inquirição da testemunha Paulo Saliba e das testemunhas Paulo Saliba, Jonathan Ventura Pereira, Diogo Leite Campos e Marcolino Félix Pereira. A defesa desses réus, depois de alegar a inconstitucionalidade do artigo 222-A do CPP, afirmou que a oitiva das 4 testemunhas acima seria imprescindível porque teriam, aspas, conhecimento sobre o funcionamento do conglomerado rural no Brasil e no exterior, de suas rotinas bancárias, da normatização e obediência às respectivas legislações, além da, aspas, fiscalização exercida pelas autoridades dos países onde estão sediadas as instituições financeiras que o compõem. Quiçá possam informar até mesmo sobre a inexistência do fato. Fecha aspas. Especificamente sobre a testemunha Paulo Saliba, sustentaram o seguinte: trata-se, aspas, de um conceituado empresário, realizou levantamento de informações, due diligence, a respeito do Banco Rural S.A., por recomendação de um grupo econômico português. Referida testemunha poderá esclarecer aspectos relevantes quanto às instituições financeiras componentes do sistema financeiro rural, quanto à regularidade de seus procedimentos, quanto ao funcionamento das instituições financeiras estrangeiras citadas na denúncia, quanto ao seu quadro diretivo e divisão de atribuições organizacionais, quanto ao conceito das referidas instituições junto à comunidade financeira dos países de suas sedes, dentre outros aspectos importantes ao esclarecimento dos fatos em apuração. Sobre a testemunha Jonathan Ventura Pereira, sustentaram o seguinte: é funcionário da Rural International Bank, instituição financeira expressamente citada na denúncia e incluída no contexto da acusação de manutenção de depósitos não declarados no exterior. A referida testemunha é responsável pela interface da instituição financeira com as autoridades locais e está capacitada para expor questões atinentes aos procedimentos e normas do banco, os rigores quanto aos controles internos da instituição, a autonomia administrativa e quadro diretivo da instituição no exterior, dentre outros esclarecimentos. Tal depoimento é relevante e imprescindível para sustentar a tese defensiva da inocorrência dos crimes contra o sistema financeiro imputados na denúncia. Quanto à testemunha Diogo Leite Campos, acrescentaram os denunciados os seguintes: esse Diogo Leite Campos seria advogado especializado nas áreas de direito tributário e direito bancário, professor da Universidade de Coimbra e ex-vice-presidente e ex-vice-governador do Banco de Portugal. É profundo conhecedor do sistema bancário europeu e, com tais predicados, poderá esclarecer a adequação jurídica e formal da instituição Banco Rural Europa ao aludido sistema bancário. Ministro relator, Vossa Excelência, permite o ministro? Vossa Excelência afirmou que houve arguição incidental de inconstitucionalidade no caso, não é? Eu não sei, nós estamos com 7 juízes, agora está com 8, não é? E esse realmente é um processo complexo. E essa é uma decisão, tal seja aquela que venha a ser tomada pelo plenário supremo, que poderá eventualmente, eu não sei, resultar em inconstitucionalidade de um preceito legal, é o 222A, que cuida da questão das testemunhas, da demonstração, da expedição de rogatória. 222A determina que, quando o réu indique, ele deve
com precisão a imprescindibilidade Pois é, então eu acho que dessa é oitiva no exterior. Em segundo lugar, ele deve arcar com os ônus. Então, ônus. eu acho que essa é uma questão importante, porque... Como 7, ministro. 7, nós estamos com 7 aqui. Porque se eventualmente, quer dizer, apenas Conjecturando. conjecturando, é claro, se for declarada a inconstitucionalidade, quer dizer, poderá eventualmente, havendo divergência, não chegarmos nem sequer a um número mínimo de 6. Eu sugeriria que decidíssemos deixássemos a questão da inconstitucionalidade para uma outra ocasião, mas que decidíssemos logo quais as testemunhas, porque há uma série de testemunhas aqui que realmente não faz o menor sentido. Indicar um advogado especializado, não é? Do pedido é um todo, né? E se não temos número para decidir sobre certa causa Porque, dada pela parte, né? especialmente se ocorrer divergência... Eu, por exemplo, eu não terei que me ausentar agora porque eu tenho um compromisso às 18h30, né? E costumo ser pontual, né? Quanto Eu não aos meus tenho compromissos, nenhum terei que problema, me ausentar. Não tem nenhuma objeção ao adiamento, mas esse meu despacho data de fevereiro. Mas como nós Vossa sabemos, Excelência trouxe a nós julgamento a sabemos questão de disso. ordem? Ora, Aqui, nós poderíamos assinalar aqui a prioridade de Vossa Excelência como o primeiro feito da próxima sessão ordinária de porque quarta-feira. realmente, se não decidirmos isso logo, uma carta rogatória dessa não leva menos de um ano. Suspende a tramitação. E é possível até chegar-se ao desprezo da devolução da carta, tendo em conta a impossibilidade física dela ser implementada em um período. Não, sem dúvida, sem dúvida. Então podemos adotar a seguinte solução: nós vamos cancelar o pregão, mas já assinalando que o feito será submetido em primeiro lugar na próxima sessão ordinária de quarta-feira. Isso fica constando, portanto... Eu acho que a indicação direto, né, presidente? Cancela-se o pregão com a indicação já com a indicação de que de inclusão será preferencial na o pauta. primeiro feito a ser julgado na sessão da próxima quarta-feira. A quarta questão de ordem, portanto, na ação penal. Vossa Excelência tem mais algum? Não, tenho, mas vamos deixar para a próxima semana. Nas próximas semanas teremos várias questões de ordem. Os réus têm ajuizado, em média, 10 petições por dia. Dando esse ou aquele aspecto, dando questões, inclusive, já resolvidas por este plenário. Ministro Joaquim, uma pergunta. Não há mais sigilo de segredo de justiça no caso, né? Não, está certo. Não havendo outros feitos em pauta em condições de serem julgados, eu declaro encerrada a sessão.